a gente tem. Tá rolando, né, nesse mês de janeiro, tanto a Copa Africana de Nações quanto a Copa da Ásia, né? E daí a gente só vai dar acabou a primeira fase, a fase de grupos dessas duas competições. Então, só dando uma pequena observada nessas competições, começando pela Copa Africana de Nações. Aqui a gente tem as oitavas de final e a gente precisa de dois detalhes antes de observar tudo, que houve um aumento no número de participantes das duas competições, e isso fez com que a gente tivesse alguns resultados interessantes. Por exemplo, a gente tem o Cabo Verde se classificando, enquanto normalmente ele não nem classificaria para a Copa Africana de Nações. Muitas vezes ele não participava e ele classificou. Então, só passando ali Mas só confronto a fazer um parênteses, confronto, Ricardo, pode do que falar. você falou, do Cabo Verde tem uma seleção atualmente relativamente boa. Tem bons jogadores jogando Sim. E em classificou em times primeiro. grandes, assim. Classificou Então, em primeiro no grupo dele. não dá pra deixar de fora. Não, mas Vai é que o que ficar eu pro falo é Cabo que Verde. historicamente ele não classificava. Então, assim, Entendi. essa Mudou. abertura propicia que seleções menores ou menos conhecidas se classifiquem, né? Porque a Entendi. gente imagina ali, pô, Nigéria, Camarões, Senegal, Egito e tal. E essas outras, Guiné Equatorial, por exemplo, a gente nunca pensaria que classificaria, né? Não, sim. Então, passando ali de confronto em confronto, a gente tem Nigéria contra Camarões, Angola contra Namíbia, Cabo Verde contra Mauritânia, Marrocos contra África do Sul. Do lado direito, a gente tem Mali contra Burkina Faso, Senegal contra Costa do Marfim, Egito contra Congo e República Democrática do Congo, né? E Guiné Equatorial contra Guiné. Então a gente tem ali o clássico do Guinezão. Então, pô, eu trouxe principalmente pela essa questão de eles terem aumentado, né? A gente precisa lembrar que o continente africano é muito grande, então muitas vezes a gente só vê as mesmas, né? Teve até uma época, por exemplo, em 2006, a gente teve a participação de Togo na Copa do Mundo e tal, porque tinha o Adebayor, mas tradicionalmente a gente não vê esses países menores. A gente vê a Nigéria, o Xabla ali colocou três seleções que não classificaram, mas que normalmente estão na Copa do Mundo, que é Gana, Argélia e Tunísia. E daí a gente não vê tanto Angola, Namíbia, Cabo Verde, Mauritânia, diversas seleções que classificaram aqui para as oitavas, a gente não vê. Então, antes de mostrar como ficou as oitavas da Copa da Ásia, queria que vocês comentassem um pouco sobre isto. O que vocês acham, então? Sem acompanhar muito, eu já consigo imaginar alguns jogos e seria interessante. Acho que Nigéria e Camarões pode ser um jogo bom. Marrocos e África do Sul também. Desse lado daqui, né? Da esquerda. E na direita. Putz, na direita é complicado. Talvez Senegal e Costa do Marfim dê um jogo legal. E acho que o jogo mais fraco, pra botar assim. Mali e Burkina Faso, porque eu nunca ouvi falar de Burkina Faso. Que Ou isso? Faso, não sei como é que é. Burkina Não, Faso mentira, tem pra um falar a dos verdade. Não, não. do. Pra falar que eu nunca eu ouvi falar por causa do GeoGuessr, mas eu, tipo, Uhum. até 4 dias atrás eu nunca ouvi falar. O Becker, Nunca tinha ouvido sabe falar. que o zagueiro do Bayer Leverkusen que você falou no 5-4-3-2-1 é de Hum. Burkina Faso? O zagueiro deles? Mas aí eu não sei nem o principal atacante deles. Ah, não, mas o zagueiro. O que importa é saber alguém, entendeu? E faz Ah, parte de entendi. um Eu não time sei que nem o não técnico. perdeu ainda, né? Exatamente. Então, não, e é justamente isso, tipo, eu também não tô acompanhando muito, né? A Band tá fazendo transmissão, principalmente pelo canal do YouTube deles. Mas, tipo, é interessante você perceber que essas seleções menos tradicionais estão ali, né? E classificaram e tiveram alguns casos, como o de Cabo Verde, que a gente comentou antes, que classificou em primeiro. Então, que a gente não colocaria.
Tipo, o Xablau colocou aí, Gana era a minha favorita para ganhar o torneio. Porra, Gana acho que ia aparecer em metade do mundo que não é a África. Tirando os Estados Unidos, que os Estados Unidos não sabem geografia. Então, pô, acho bem interessante. Rafa, quer comentar alguma coisa sobre Copa Africana de Nações? Na verdade, assim, é um confronto que a gente não dá muita bola, né? Porque, assim, pô, tem futebol europeu, pra gente tem futebol brasileiro, né? Sim, Mas, assim, é um campeonato que, ao longo dos anos, vem mostrando que tem vários jogadores muito importantes que jogam lá. Por exemplo, Nigéria e Camarões, você pode pensar em nenhum, mas já tiveram muitos jogadores, tem muita história nos dois países. Angola e Namíbia, tá, beleza, é um outro país que a gente, alguns países, mas assim, são 16 times, 16 seleções. Das 16 seleções, a gente consegue dizer pelo menos 16 jogadores. Então, assim, a gente não dá o devido valor, né, para a Copa Africana de Nações, mas, por exemplo, a gente, né, não dá para falar de Egito sem falar do Salah. Salah, um dos maiores jogadores do Liverpool. Senegal, tem o Mané, que agora tá na Arábia Saudita, mas também é outro jogador do Liverpool. Então, assim, sim. é, Drogba, um dos maiores atacantes que jogou pela Inglaterra na década. exatamente, da Costa do Marfim, Isso. Camarões teve Samuel Eto'o, é, Não, Marrocos, que foi a sensação da Copa do Mundo, né, da última Copa sim. do Mundo. Então, assim, E eu lembro não, que comentando nesse ponto, né? Eu lembro que sempre, desde 2002, eu sempre gostei de pegar aqueles panfletinhos que tinha para marcar o placar, sabe? E daí uhum, eu ia fazendo a minha projeção antes de começar. E eu lembro que em 2006, a Costa do Marfim tinha um time muito bom, né? Que os três pilares eram o Kolo Touré e o Yaya Touré e o Drogba na frente, né? Isso para não exatamente. citar todo o restante. Então, pô, é, a gente. E era 2006 e 2010, se não me engano, eles jogaram. Então, tem seleções que às vezes a gente olha, mas a gente sempre olha, tipo, não, vai passar de grupo na Copa do Mundo e nas oitavas cai pra Noruega, sabe? Uma seleção que é muito Exato. menos tradicional na Europa, mas a gente coloca assim. Quantas vezes a gente já não viu o próprio Brasil sofrer para jogar contra a Gana, ganhar de 1 a 0, Sim, chorado, 2006. tomou um apavoro e assim, né, comentário bem aleatório, mas a seleção da Mauritânia ficou marcado para mim por conta do jogador Ah, AK-47. era deles, né? É, Que é isso, cara? Grande AK-47 da camisa 27. Que é um. exatamente. É, é O nome uma. dele era Akai e a camisa dele era 47. Não, Não! o nome dele é AK-47, tudo É, junto. pô. Ah, peraí, velho. Ah, por Pô, isso, agora eu entendo um pouco o carimbo. É, Não é só no Brasil essas loucuras. uma não. coisa que eu queria destacar, que isso foi até tema na Copa do Mundo, né? Tem um perfil no Twitter chamado Copa Além da Copa. Muito bom. Quem estiver vendo e quiser seguir lá, eles têm canal no YouTube também, mas o do YouTube eu não vejo. Mas o do Twitter é muito bom. Que eles fazem toda uma explicação fora do futebol, muitas vezes. Né? E na Copa eles destacaram bastante como ocorre, e se você para pensar, você vê isso, né? Como a gente sempre coloca as seleções e times africanos sempre na mesma caixa. Então, assim, vai ter o jogo da Costa do Marfim contra o Brasil, por exemplo. Não, porque os africanos eles são muito fortes, né? Eles são muito velozes e tal. Tá, mas como que joga? Não, eles são muito fortes, são muito velozes. Ah, entendi. Então a gente sempre coloca a parte física dos atletas africanos como a única coisa que eles têm. Então, tipo, além disso, eles não sabem jogar futebol. É, Então, se a gente vê um cara que é da Costa do Marfim e ele não corre muito, porra, o que que ele tá fazendo ali? Ele não corre, ele não é forte. Então, esse acaba sendo um preconceito que a gente sempre tem, que é colocar sempre as seleções e times africanos sempre nessa mesma caixa.
E daí a gente pode ver, né, tanto através desse último Mundial de Clubes que teve, que não é assim. Né? Claro, eles podem ser fortes, eles podem ser velozes, mas eles sabem jogar futebol. Né? A gente teve o Al-Ahly, era o Al-Ahly, Uhum. Al-Hilal, alguma coisa assim, Ah, vale. jogando na Copa do Mundo de equipes, né, times, e jogando muito bem. E não tinham jogadores fortes, não tinham jogadores rápidos, né? E é o E time do Egito, né? Assim, é, que imagina o time do Egito vai lá. e dando trabalho para outras equipes, né? Exatamente, contra o próprio Fluminense, né, no Mundial de Clubes. Então, Sim, não dá para desmerecer, só porque é um pouquinho mais simples. Mas tá bom, sim. não tiro o mérito. E trocando agora para a Copa da Ásia, então aqui também tem as oitavas de final. Só para ficar mais rápido, né? Ali tá mostrando as bandeiras. Eu tô aqui aberto com os confrontos escritos, né? Só para eu não precisar ficar lembrando tanto, né? Então a gente tem, não necessariamente pode estar na ordem ali, tá? Eu vou falar só as oitavas de final. Então a gente tem Austrália contra Indonésia, Iraque contra Jordânia, Uzbequistão contra Tailândia, Bahrein contra Japão, Tadiquistão contra Emirados Árabes Unidos, Catar contra Palestina, Arábia Saudita contra Coreia do Sul e Irã contra a Síria. Eu queria dar um destaque para três equipes aqui, né? Então eu queria destacar a classificação da Síria, da Palestina e do Iraque. Então, se vocês pesquisarem um pouquinho, vocês vão ver que essas seleções elas vêm de países que estão constantemente em conflito ou problemas diplomáticos há um bom tempo. E no futebol eles conseguiram avançar, sendo que eles não têm tradição também. Né? E a gente tem alguns casos, por exemplo, de seleções que não classificaram, que é o grande destaque vai para a China. A China ela participou e ela não classificou. Né? O Tadiquistão classificou no lugar dela, por exemplo. Então, e você vê, logo depois do jogo da Síria, que ela conseguiu a classificação, teve um vídeo em que um repórter sírio está conversando com o treinador da seleção síria e o treinador da seleção síria não é de lá. E daí tem o tradutor do lado dele. Os dois começam a chorar copiosamente por conta da representatividade que essa classificação tem para o país. Porque a Síria, se a gente pega desde 2008, se não me engano, tem um episódio da Primavera Árabe lá, que eu não sei a data ao certo, mas tudo muda na Síria. Né? E daí a gente tem a presença de terroristas lá, tem uma quebra gigantesca do país e eles esse ano conseguiram classificar. E, claro, pode perder logo na próxima, nas oitavas de final? Pode. Mas isso já representa muito para um povo que sofre tanto, sabe? E daí vai a mesma coisa para o Iraque. O Iraque, quando venceu, se não me engano, o Iraque venceu o Japão. Você vê a galera saindo correndo na rua, tipo, do Iraque, comemorando com a bandeira do Iraque. E, tipo, é tipo o Brasil ser campeão do mundo, né? Porque a gente não valoriza nem classificação mais. E daí a galera sai na rua comemorando. Então, para eles simplesmente vencerem o Japão, foi esse motivo de festa, tá ligado? Podem comentar um pouquinho, fiquem à vontade. Eu sei que vocês não viram também, eu vi muito pouco. Mas eu achei interessante trazer essa parte para hoje. E é o que tu fala, tipo, tu percebe, né? Porque eles estão no meio de tanto conflito que eles têm que prestar atenção em alguma coisa. Sim. Tipo, no caso, o esporte, né? Futebol e tal. Tu comentou sobre o futebol, mas eu não sei como é que é os outros esportes para eles. Uhum. Mas aí eles têm que focar em algo, tipo, prestar atenção em algo, assistir alguma coisa para meio que aliviar ou, né, esquecer um pouco, porque é meio complicado essa questão.
Então, pô, é bacana. Eu não fazia ideia, não tava ligado nisso aí que tu falou, mas é bem interessante. Não sei se eu vou acompanhar, porque não Uhum. sei nem se eu vou acompanhar a Copa América, então quem dirá os outros, né? Mas parece ser bem. Acho que é uma coisa bacana. Ó, antes do Rafa comentar, eu achei o vídeo aqui do carinha da Síria. Então deixa eu só trocar a tela, que daí eu vou disponibilizar aqui, só porque é muito legal. Tipo, é do cara da Síria que eu falei. Uhum. Hum, Então, aqui. Então, o do meio de terno com terno azul é o treinador, que não é sírio. À esquerda, você vê o cara que não tá segurando o microfone, que é o tradutor, e à direita ali o jornalista. Então, Okay. tipo, não tem como você ver isso e, tipo, achar que é bobagem, tá ligado? Porque, tipo, os caras sofrem tanto que só essa classificação, tipo, move muita coisa, né? Então, Rafa pode comentar agora e mas pô, acho muito legal que algumas coisas o futebol consegue fazer, tá ligado? Com, assim, futebol é o esporte que acolhe, né? Aproxima muita gente, muitas pessoas, muitas culturas, independente de onde estejam, né? E como, como a gente sempre fala, né? A gente brinca bastante também, principalmente, né? Da questão, dizem, né? Que Pelé parou uma Copa, né? Sim, Durante que o Santos a guerra, parou, uma guerra mundial, né? Então, assim, era uma guerra civil não dá para dizer. Isso, na guerra África civil, é mesmo. verdade. É, confundi. E assim, nessa história toda, alguns países, né, que estão em guerra, acontece a mesma coisa e não dá para dizer que não é simplesmente um esporte. Não é simplesmente esporte. Sim. É que é que É eu acho que a gente união vê de muito tudo. muito isso no futebol, porque ele acaba sendo o maior do mundo, mas pô, todo esporte deveria trazer isso, tá ligado? Não não só futebol. O senso de união, né? É, E faz bem, né? Assim, por mais que esteja em guerra, mas ali todo mundo daquele é, aquele momento de paz ali, vamos ver o jogo, todo mundo comemora, é feliz e beleza. Tudo bem, então vida que segue. Daí, mas, claro, por mais, né, que não seja legal ter uma guerra, esse sim. momento de união ali é sempre muito bom. E pô, espero que aconteça mais, né? Porque muitas vezes é a única alegria que, O povo tem que o ali, né, povo naquele tem, momento. né? Então, pô, só para finalizar, a Copa Africana ela tem os primeiros jogos das oitavas de final amanhã, né, no sábado, e a Copa da Ásia ela volta no domingo.